O vício que nós adultos estamos nisso aqui está acabando com a nossa energia. Nós somos a geração que mais consome informações e que no final do dia a gente se sente exausto e, para piorar, aquela sensação frustrante de não ter feito nada o dia inteiro. Isso também acontece com você? Então fica nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Ed e nesse vídeo eu quero falar com você como o celular tem roubado o nosso tempo e como conseguir deixar ele um pouquinho de lado para conseguir fazer as nossas obrigações. Então, para você não esquecer, já dá like nesse vídeo e se inscreve no canal. E agora, bora pro vídeo. Eu sei que assumir que estamos viciados em redes sociais e falar isso em voz alta soa um pouco vergonhoso, né? Mas que bom, isso é sinal que a gente tá incomodado com isso e quer dar um basta. Eu tenho a sensação que nós somos uma geração muito cansada. Já percebeu que a gente tá cansado, a gente pega o celular e fala, vou descansar, e tá, que consome o celular. Aí tem um momento que você tá ali vendo vários vídeos curtos e a pessoa pergunta o que você tá fazendo, você fala o quê? Que tá descansando. O tempo inteiro você fala que está descansando, só que o seu cérebro, ele não para. Porque ele tá ali, consumindo conteúdo o dia inteiro. E aí chega o final do dia e vem aquela sensação de cansaço, de exaustão. A gente fica com o celular na mão o tempo inteiro, o dia todo, e consumindo conteúdo o tempo inteiro. A nossa mente, ela fica tão cansada que ela não consegue processar nada, e muito menos focar nas coisas que a gente precisa fazer. Me responde uma coisa, quantas vezes você pegou o celular para fazer uma coisa, e quando menos imaginou, tava lá, rolando o feed infinitamente do seu Instagram ou do seu TikTok e rindo horrores como se não houvesse amanhã. Eu sei, porque eu também já perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. É automático. Às vezes a gente tá fazendo uma tarefa, de repente baixando um arquivo no computador, aquele tempo de download a gente não consegue ficar com o tempo ocioso e pega o celular e tá aqui, o negócio já baixou, já tem tempo que o trem baixou, já baixava mais 10 aplicativos, esse aqui, Eu sei como é. Eu também já passei por isso. E assim, sendo bem honesta, eu acho que essas coisinhas que acabam me assustando um pouco, sabe? Se você observar em volta, todo mundo é assim. Você tá no elevador, tá todo mundo no telefone. Você tá no restaurante, tem 4 pessoas na mesa, tá todo mundo no celular. A gente não tá se permitindo estar no ambiente, só no ambiente, sabe? A gente sai, tá doido pra passear, aí você passeia. Rapaz, tá certo isso? Aí quando você tá no ambiente, você tá no celular, você já tá em outro lugar, você tá dentro da tela do telefone, vendo a vida de outra pessoa, em vez de estar vivendo ali a sua vida. E assim, qual que é o ponto alto dessa conversa aqui, desse vídeo? É que muitas vezes a gente fala que a gente não tem tempo pra fazer as coisas, quando a maior parte do nosso dia a gente passa no telefone. É só você entrar no seu tempo de uso do telefone, vai nos seus ajustes aí, nas configurações do celular, vai em tempo de uso e você vai ver o tempo que você passa no telefone. A gente tem mania, de dessas desculpas. Eu, inclusive, já dei muito essa desculpa. E eu, inclusive, tenho um agravante. Eu sou criadora de conteúdo para mim e para terceiros, Eu trabalho com produção de conteúdo para outras empresas, além das nossas empresas. E assim, por muito tempo eu usei isso como muleta pra dar desculpa de, não, eu tô no Instagram porque eu tenho que consumir conteúdo pra ter referência. Não é bem assim, né? A gente consegue usar uma margenzinha pouca de tempo e não 2, 3, 4, 5 horas consumindo conteúdo. Que tanto de referência é essa que não acaba nunca. E honestamente, a gente até consegue mentir pro outro, pra outra pessoa. Mas internamente, a gente sabe que a gente engana qualquer um, menos nós. A nós, a gente não vai conseguir enganar. Dentro da gente, a gente sabe que a gente tá sabotando o nosso tempo, que a gente poderia estar fazendo outras coisas e a gente não tá. E eu acho que é justamente aí que entra a frustração, sabe? Bom, eu consegui reduzir drasticamente o uso do meu telefone e eu quero, inclusive, compartilhar algumas coisas que eu fiz aqui que pode ser que te ajude aí também. A primeira coisa que eu fiz foi instalar esse aplicativo aqui, no meu celular. O nome dele é Screen Zen. Aqui, eu entrei nele aqui para você ver. Ele me ajuda a controlar o uso dos aplicativos. Como o meu gargalo é apenas o Instagram, eu defini que eu posso usar o Instagram por no máximo 2 horas por dia. Talvez para você pode até parecer muito, só que não é para mim. Por quê? Porque eu trabalho com o Instagram.
Então, eu administro 5 contas no Instagram, fora a minha pessoal e a da loja. Então, eu administro 7 contas no Instagram. Então, diariamente eu entro nessas contas para fazer publicações, tá? Fora que eu crio bastante conteúdo nos meus stories. Só que eu não gravo direto no Instagram. Eu faço todo o material na câmera do celular normal. Só que todas as vezes que eu entro no Instagram são intencionais. Eu não entro pra rolar o feed à toa. Eu entro pra postar o meu devocional, que eu levanto 5 horas da manhã todo dia. Então eu levanto 5 horas, aí eu passo um café, eu filmo. Eu vou fazer um devocional, eu filmo também. Eu vou treinar, eu faço foto também. Então, assim, tudo que eu faço ali de 5 às 8 da manhã, essa rotina, eu gravo normal na câmera do meu celular, sem entrar no Instagram. Quando eu vou postar, aí sim eu entro no Instagram e coloco ali a hora que eu fiz cada atividade, porque o próprio Instagram já tem um reloginho ali para postar. Eu não posto em tempo real. Às vezes eu posto 1 hora depois, 2 horas depois do que eu fiz, da atividade que eu fiz. Porque isso me ajuda a não ficar ali perdendo tempo no Instagram. Eu só entro para fazer as minhas publicações, seja nos stories, seja no feed, seja no meu ou seja no dos meus clientes. Eu não entro para rolar feed. Apenas 1 ou 2 vezes, das 8 vezes que eu posso entrar no dia, apenas 1 ou 2 eu entro para consumir. Todas as outras eu entro para publicar. E lembrando que eu trabalho com a rede. Meu esposo, por exemplo, fez isso de instalar o aplicativo e ele colocou 1 hora, porque ele não produz conteúdo com frequência lá, ele mais consome. Então, assim, é ótimo para você ver aqui, ó, se eu entrar aqui no Instagram, ó, todos os meus aplicativos, eles ficam ativos. O meu Instagram, ele fica mais escurecido, tá vendo? Quando eu clico para entrar, abre essa tela azul, perguntando o que eu vou checar. Hoje, por exemplo, eu usei 3 vezes e meia, ou seja, 15, 30, 45, 50 minutos. Eu tive 50 minutos de uso do Instagram, que foi para quê? Para fazer as publicações, que se você entrasse lá agora, você veria toda a minha rotina matinal. Também respondi os meus directs, fiz o trabalho que eu tinha que fazer. Então, tem aqui, ó, strike de 15 dias. Em 15 dias, sem falhar, que eu tô usando esse aplicativo e usando no máximo 2 horas. A maioria dos dias eu não usei nem 2 horas. Hoje, por exemplo, aqui, ó, se eu fosse contar por aqui, eu tinha usado 15, 30, 45, 50 minutos. Mas se eu vim aqui no tempo de uso mesmo, eu vou saber o tempo real que eu usei do meu Instagram hoje. Quer ver? Ó, vou vir aqui, ó. Tempo de uso do celular aqui, ó. Cadê? O tempo de uso. Aqui, ó, ver todas as atividades. Aqui, ó, Instagram. Aqui, ó. O meu limite de Instagram é 2 horas, tá vendo? E o tempo de uso, eu usei 48 minutos, tá vendo? Por quê? Porque às vezes lá você tem 15 minutos pra usar. Mas se você usou 10 e bloqueou e saiu, você não usou 15, você usou uma vida de 15 minutos. Mas você só usou mesmo 10. E no tempo de uso do seu celular, ele vai contar que você só usou 10, você não usou 15. Então isso é legal. Muitos dias eu só uso em média 1 hora e 20, 1 hora e meia. Eu não bato as 2 horas. Nos finais de semana eu bato. Eu bato as 2 horas, fico ali bem assim, faltando, sei lá, 15 minutos para dar 2 horas. Porque é um dia que eu tô mais ociosa, é um dia que eu não vim trabalhar. Então, assim, de fato, nos finais de semana, eu tenho um tempo maior de uso dentro das 2 horas, do que de segunda a sexta, porque eu tenho trabalho aqui, né? Uma outra coisa que eu fiz, que me fez, assim, deixar o celular de lado, é ter uma rotina matinal. Então, por exemplo, eu acordo, eu não pego o telefone primeiro, o celular, pra entrar em rede social e ficar vendo o que a pessoa tá fazendo. Eu levanto 5 horas da manhã, faço um café preto, passo um café. Se você me segue no Instagram, você vê isso todos os dias. Passo um café, tomo um café preto, vou ler minha Bíblia, vou orar. E tenho aí de 5 até umas 5h40 esse momento de fazer café e ler a Bíblia e orar. Vou treinar. Então, treino aí de 5h50, 6 horas até 7 horas da manhã. Treino por 1 hora. Depois do treino, eu vou tomar um banho, colocar ovos para cozinhar, para preparar um café da manhã. Vou tomar banho, preparar um café da manhã, me arrumar para então 8 horas sair para vir trabalhar. Eu tenho toda essa rotina. E eu não posso consumir conteúdo no Instagram, nem nenhuma outra rede social, antes de fazer toda essa rotina.
Ou seja, não sobra tempo para eu consumir conteúdo, porque eu tenho que fazer essa rotina. E é prazeroso você todo dia você saber que você tá fazendo algo por você, que você tá vivendo a sua vida, ao invés de estar sendo um espectador, né, um telespectador, tá vendo a vida do outro atrás da tela. Não, eu tô vivendo a minha vida. Então, isso é muito proveitoso. Então, assim, quando eu entro no Instagram, antes de cumprir, né, antes de 8 horas, é só para postar. Eu entro, faço meu post e saio. Tanto que nesse aplicativo, ou eu uso 15 minutos, ou eu uso 7 minutos e meio, que é a meia vida. Isso é legal. Então, o que eu faço? A minha primeira entrada no Instagram, que normalmente vai ser ali quando eu vou treinar, eu entro e faço a publicação de eu passando o café e de eu com o meu devocional, fazendo devocional, que é em média 2 ou 3 stories. E eu uso 7 minutos. Aí esse é o primeiro uso do meu Instagram, que eu uso para postar, não é para consumir, não vejo nada de ninguém. Eu entro, vou nos meus stories, posto e saio correndo. A segunda, eu já estou no trabalho, que aí é quando eu cheguei. Aí eu posto o meu treino e o meu café e eu me arrumando e eu chegando no trabalho. E o resto aí é só de noite também, porque eu não fico entrando enquanto eu tô aqui. E quando eu tô aqui, eu entro muito no Instagram da loja, para publicar as coisas da loja. Aí às vezes que eu uso outras vidas para o trabalho, né? Para a parte mais de trabalhar mesmo, de produção de conteúdo. Então, assim, ter essa rotina, ter essas obrigações, assim, não, eu tenho que fazer isso primeiro para então ter a recompensa de usar para consumir a rede social, é ótimo. Porque na maioria das vezes você não tem tempo para viver a vida dos outros. Você fica tão focado em cumprir as suas obrigações, vivendo a sua vida, que você não tem tempo para ficar vendo a vida do outro. Olha que legal. Terceira coisa que eu fiz e que assim, essa me ajudou muito também, foi parar de consumir o celular a partir de 8h30 da noite. Eu saio do trabalho 5 horas da tarde, chego em casa às 6 horas. Então, se eu for consumir alguma coisa ou postar alguma coisa, vai ser só ali até 8h30, no máximo estourando 9 horas da noite. Por quê? Essa 1 hora deixando meu cérebro desligar de interações, de telas, dessas coisas. De segunda a quinta isso, tá? Por quê? Porque atrapalha o meu sono. Eu percebia que todas as vezes que eu levava o celular para cama ou consumia o telefone até a hora de dormir, eu demorava muito mais para desligar o meu cérebro. Eu ficava pensando em meio mundo de coisa, parecendo que tem vozes assim, tipo, na sua cabeça, porque é muitos vídeos, né, que a gente fica consumindo, vendo e tal. Então, eu parei de consumir o celular 1 hora a 1h30 antes de dormir. Eu durmo 10 horas da noite, então 8h30 eu já tô aí parando de consumir telefone para descansar aqui, ó, desligar o meu cérebro. E aí eu durmo muito bem, pego no sono muito mais rápido e tenho um sono de muito melhor qualidade. Logo, eu acordo muito disposta para fazer tudo de novo no dia seguinte. E assim, tudo isso foi muito fenomenal, sabe? Eu fiz tudo isso para a minha rotina, mas você pode adaptar para a sua realidade. Eu não sei a hora que você acorda, eu não sei como é o seu trabalho, não sei a hora que você dorme, mas são adaptações que você consegue ir fazendo para ter um controle maior da sua vida, ter a sensação de que você está vivendo ali a sua vida, sabe aquele prazer de estar vivendo a própria vida? Quando a gente sai das redes sociais, a gente para de se comparar um pouco, a gente para de achar que a gente não tem as coisas, a gente começa a ver as coisas que a gente tem, sabe? A gente começa a ser mais grato pela vida da gente. Hoje mesmo eu estava fazendo uma foto. Eu já estava arrumada para ir pro trabalho. Fui fazer uma foto. E aí eu vi o meu cachorro alizinho ali sentado. E sabe quando você tá assim satisfeita? Eu falei, meu Deus, a minha vida ela é extraordinária. E é assim um dia a dia comum. É comum, não tem nada demais. Mas é extraordinário. E quando você começa a ver e viver a sua vida, ficar menos tempo vendo a vida dos outros, você se compara muito menos ou para de se comparar. E você começa a enxergar a tudo que você tem dentro da sua casa e na sua vida e como a gente é feliz e saudável, sabe? E não tem grandes problemas. Ai, gente, olha, a gente começa a ver a vida muito diferente. E se eu posso te dar um conselho para de viver a vida dos outros através de uma tela de celular e comece a viver a sua vida. Existe uma vida linda esperando a gente do lado de fora da tela do telefone.
E eu quero muito que você entenda que eu não tô falando que pra você abolir as redes sociais e não usar mais as redes sociais. Muito pelo contrário, eu seria uma hipócrita de estar falando uma coisa dessa quando eu estou te falando através de um vídeo que provavelmente você está assistindo da tela do seu celular. Não é isso, eu trabalho com redes sociais, com criação de conteúdo. Mas é interessante saber que você não precisa ficar só aqui. Tem muita coisa para você fazer. Você precisa focar nas suas coisas, focar na sua casa, focar no seu casamento, focar na sua vida, no seu corpo, no seu intelecto, no seu desenvolvimento, nos seus filhos, nas suas amizades. Você tem muita coisa para você focar e às vezes você tá perdendo um tempo gigante só aqui, sabe? Às vezes você não tem prazer de cuidar da sua casa porque você ficou no telefone o dia inteiro, você tá cansado. Às vezes você não tem prazer de sentar para ler um livro porque é mais gostoso ficar vendo um vídeo. Às vezes você não tem prazer em se exercitar porque o corpo da gente ele fica preguiçoso e ele quer o conforto. Então ele quer o quê? Você sentada no sofá assistindo vídeo no telefone. Então não é que é para você não usar as redes sociais. Só que você ficar só consumindo isso o tempo inteiro, você vai ver a sua vida escorrendo assim pelo ralo, o tempo passando, você perdendo dia após dia sem entender o que está acontecendo com você. Comece lendo aquele livro que está guardado faz tempo que você queria ler, mas que você ficou com preguiça. Comece lendo ele. 10 páginas por dia ou 10 minutos por dia já é suficiente para você começar. Comece a se movimentar em casa, em que seja 20 minutos fazendo um exercício. Entre aqui no YouTube e vê exercícios para fazer em casa, sem peso, sem carga, sem nada. Só para você começar a colocar na sua cabeça que você tem outras atividades para fazer e quer usar o celular, gosta mesmo de usar o celular, que tal você começar a aprender uma profissão nova? Você consiga usar o celular para trabalhar, fazer fonte de renda, dinheiro no bolso, gente, não quer demais. Então assim, quer usar o telefone? Comece a usar para ser protagonista e não só um espectador, sabe? Não só um telespectador. E para finalizar, quero te agradecer muito por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa like nesse vídeo. E se você tá perdido e não sabe o que fazer, como começar, por onde começar, assiste esse vídeo aqui. Ele vai te ajudar. Quando eu também tava perdida e com minha vida um caos, toda sem ordem, eu comecei desse jeito. E eu acho que vai te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.